Os últimos 21 livros que eu li, do pior ao melhor. E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês já sabem qual é. Mas eu resolvi fazer umas mudanças esse ano aqui no canal, porque pra quem não sabe, antes eu costumava fazer vídeos de leituras do mês. Então todo final de mês eu chegava e falava o que eu li no mês, contava pra vocês minhas leituras, o que eu achei de cada um e tudo mais. E aí, a partir desse ano eu comecei a fazer isso lá no Instagram. Então eu tava sempre postando lá em vídeos mais curtos todos os livros que eu li em cada mês, do pior ao melhor. Então era meio como se eu fizesse um ranking bem rápido ali, falava sempre o pior livro do mês até chegar no melhor livro do mês. E é basicamente isso que eu vou fazer no vídeo de hoje, só que com todos os livros que eu li nesses últimos 3 meses. Então eu vou falar sobre os livros que eu li em janeiro, fevereiro e março. Resolvi fazer assim de uma forma mais trimestral, porque eu acho que fica mais legal juntar muitos livros pra falar num vídeo só. E também porque eu acabei não conseguindo encaixar na agenda de vídeos aqui no canal nos últimos meses pra fazer mensal, e eu acho que assim funciona melhor pra mim, até pra dar essa ranqueada boa. Acho que vai ser legal. Eu não vou abrir um ranking, nem um site assim pra fazer realmente um ranking certinho, mas eu vou falando pra vocês do pior livro que eu li nesses últimos 3 meses, até o meu livro favorito desses últimos 3 meses, porque tem um que tá lá em cima e também tem um que tá lá embaixo. E tem uns que estão ali no meio, que não necessariamente foram livros ruins, eles só não foram tão bons como os que estão no primeiro lugar. Reservem aí o top 5, que vai ser os meus favoritos desses últimos 3 meses, e principalmente o top 1. E aí eu vou começar falando mal pra terminar falando bem dos livros. E aproveitar aqui pra falar, porque se você quiser comprar qualquer um desses livros, dê uma verificada lá na estante virtual. Vocês sabem que eu vivo falando da estante virtual, mas é porque eu realmente sou muito a favor disso, de comprar livros usados, de apoiar livrarias locais, de apoiar sebos, pequenos negócios de livros e fazer a literatura passar de mão em mão, porque eu acho que é muito mais legal quando a gente lê um livro que já passou na mão de outras pessoas, porque significa que aquela história foi lida por outras pessoas. Então eu acho toda essa ideia de comprar livros usados muito legal. E se você também não gosta de comprar livro usado por uma questão pessoal sua, lá também tem livros novos. Então você consegue comprar livros novos e seminovos, geralmente por um preço muito mais acessível, porque ele disponibiliza diversos sites, livrarias, sebos de todo o Brasil, pra você escolher qual se encaixa melhor. Inclusive uma dica aí pra galera que tá começando agora a comprar na estante virtual: procurem sebos ou livrarias que fiquem mais próximas das cidades de vocês. E também você pode usar o meu cupom, que é Lucas, que ele te dá desconto também na finalização do produto, aí acaba ajudando na questão do frete e também na finalização do produto no final. A estante virtual tem um catálogo assim imenso, vasto, e também é incrível porque dá pra encontrar livros que não são fáceis de encontrar em outras lojas, livros esgotados ou até edições de livros esgotadas também, porque tem livros que saem em novas edições e às vezes a gente quer uma antiga e não encontra, e lá você consegue encontrar tudo isso. Então eu recomendo muito. Primeiro link na descrição. Guardem o top 5, como eu falei pra vocês verificarem lá na estante virtual, porque vocês encontram lá. E os outros livros que eu vou falar no vídeo também. Tem tudo por lá. E é isto. Tá, vamos lá. No final da lista, que no caso seria o pior livro desses 21 que eu li nesses últimos 3 meses. Talvez não surpreenda muitas pessoas, mas esse post ficou com ela, a Colleen Hoover. E o pior livro que eu li nesses últimos 3 meses, não tem nem como eu dizer que foi o menos bom, porque foi realmente um livro que eu não gostei, é Uma Segunda Chance. Eu não tenho esse livro físico, graças a Deus, mas eu não gostei, galera. Eu já falei muito sobre o porquê de eu não ter gostado desse livro. Eu já falei pra vocês que eu tenho um certo problema com a Colleen Hoover, porque eu acho que ela é muito profissional em vender traumas. Só que eu acho que não tem nenhum problema também você vender traumas, porque as pessoas estão interessadas em comprar isso. Eu sou a prova disso, porque vocês sabem que eu gosto de ler muitos livros pesados, livros que falam sobre tragédias ou livros que abordam temas mais sensíveis. Só que eu não gosto da forma como ela aborda isso. O que me irrita nos livros dela, e eu sei que é uma opção de escrita dela, é que meio que ela sempre coloca uma trama super pesada, uma coisa super pesada, um tema super sensível, que dá pra ser muito bem trabalhado se a pessoa quiser. Só que ela sempre deixa isso de lado, pelo menos na maioria das vezes, e foca no romance entre o casal. Sempre é isso, galera. Eu já li vários livros dela e isso acontece muito. Nesse livro específico isso me pegou mais ainda, porque é um tema muito sensível e é um tema que é uma realidade de muitas pessoas. E eu não acho que ela soube abordar isso. E aí eu fico tipo, então não escreve. Escreve um romance, Água com Açúcar, e tá ótimo. Porque é sobre uma mulher que ela passou por um acidente e aí ela acabou perdendo o marido nesse acidente, só que ela tava grávida. E aí ela foi presa e ela não pôde criar a filha dela. A filha dela foi criada pelos avós.
E quando ela sai da prisão, depois de cumprir a pena certinha, ela resolve se reaproximar da filha dela e tentar correr atrás desse tempo perdido. Então, assim, já dá pra tirar daí que são vários temas sensíveis que acontecem ali. Já no começo do livro você já sabe que o negócio vai desandar por causa de coisas que a autora coloca. E aí eu me irritei muito porque parecia que a personagem, apesar dela dizer pra gente que, eu só quero saber da minha filha, eu colocaria minha filha acima de tudo e eu faria de tudo pra recuperar esse tempo que eu passei na prisão, recuperar esse tempo com ela, no caso, e poder conhecer minha filha e ser a mãe dela. Só que as atitudes dela mostram o contrário. Aparece um homem lá, como obviamente, né? E o livro parece que gira só em torno disso e no romance dos dois, e parece que a personagem começa a se preocupar mais se o romance dos dois vai dar errado do que com isso que ela disse que era a filha, no caso, né? Então isso me irrita. Não consigo gostar, eu acho que o livro não soube abordar esses temas e foi por isso que eu não gostei. Eu também não gostei dos personagens, eu achei chato. Me desculpa aí quem gosta. Super entendo também, médio. Mas eu particularmente não gostei. O outro livro, que fica em 20º lugar também, eu não gostei, mas não é tanto assim, tipo, um livro que eu odiei. Eu só não acho que é um livro que funciona pra mim e que não sou o público-alvo dele. Foi assim que tudo explodiu. É um livro jovem, com protagonismo LGBT. É sobre um menino que ele é muçulmano e ele tem muito medo de falar sobre a sexualidade dele pra família dele, por questões culturais, questões da religião e tudo mais. E aí, quando ele se vê ali numa situação que ele meio que acha que ele vai ser exposto pra família, ele resolve fugir de casa e ele viaja pra Roma. Ele viaja pra Roma e ele vai passar umas férias incríveis ali em Roma, ele conhece pessoas e percebe como a realidade dele é diferente e como tem muita coisa no mundo que ele não fazia ideia, mas que ele gostou muito de conhecer esse outro lado, esse lado mais divertido, que as pessoas são felizes, as pessoas se aceitam como elas são e tudo mais. E ele conhece um grupo ali de homens e vira amigo deles e passa esse período nas férias. E enquanto isso, a gente sabe desde o começo que o livro tá se passando, que isso tudo aconteceu no passado, então sempre os capítulos se iniciam com um tempo antes para um grande acontecimento, que seria quando ele e a família dele foram abordados num voo internacional pra sala de interrogatório. E a gente não sabe muito bem o porquê, a gente só sabe que teve uma briga ali no avião, e aí tá cada um deles numa sala de interrogatório conversando ali pra explicar o que aconteceu. E aí ele começa a explicar desde o começo pro guarda que está conversando ali com ele, né, interrogando ele, o que aconteceu. Aí ele começa a contar pro guarda. Então tudo que a gente lê é como se ele estivesse contando essa história toda pro guarda, até chegar no momento do porquê eles brigaram e o que é que tava acontecendo ali, que teve essa confusão toda. Eu achei um livro muito bobo. E eu já imaginava que fosse também, porque a forma como ele é escrito é pra um público jovem, é pra um público adolescente. Então, assim, se você é esse público, provavelmente você vai gostar do livro. É interessante essa questão de que, tipo, o autor aborda temas como essa questão da religião muçulmana, mas eu também acho que isso foi abordado de uma maneira super superficial, e não o fato da religião em si. Principalmente isso da família dele não aceitar a sexualidade dele por conta deles serem muçulmanos. Só que não dá motivos pra isso, é simplesmente assim, eu tenho certeza que eles não aceitam e não vou trabalhar em cima disso e vou só passar e seguir outros tópicos. Também tem muita referência à cultura pop. Os diálogos desse livro me irritavam, porque me davam vergonha alheia. Eu não gostei também dos personagens secundários, não gostei dessa ideia de amizade que o autor tentou passar aqui, porque são homens muito mais velhos e o menino, ele tá, tipo assim, nem completou a maioridade ainda, ele tá terminando a escola no momento. E são umas pessoas estranhas que começam a ter umas atitudes meio questionáveis e, tipo, não que isso não aconteça na vida real, eu só tô falando que eu me irritei com os personagens e como a trama do livro também não me conquistou tanto assim, foi por isso que eu não gostei muito. Mas também não é um livro que eu, tipo, nossa, que livro ruim. É só um livro que não funcionou pra mim e tá tudo certo. Gente, eu não sei o que tem nessa minha rua desgraçada que toda vez tá um silêncio, maior paz. E aí, quando eu começo a gravar vídeo, começa barulho de carro, cortar grama, que eu acho que é isso que vocês devem estar ouvindo, passarinho, sabe? Por aí, então me perdoem. Mas, vida que segue. Finjam que é um som ambiente aí, mesmo sendo um som ambiente meio caótico. Em 19º lugar, tem um livro aqui que eu já falei por 45 minutos sobre ele, então eu vou passar bem rapidamente. Eu nem peguei o livro físico aqui porque eu esqueci, na verdade, mas eu tenho ele, que é O Que Sobra, do Príncipe Harry. É o livro de memórias do Príncipe Harry, aquela coisa contando fofocas sobre a realeza, o porquê dele e da Meghan terem saído. E enfim, não preciso me explicar sobre esse livro, porque tem um vídeo literalmente de 45 minutos falando tudo sobre o livro. Então basicamente é um vídeo que eu li o livro pra você não precisar ler. Então se você tem interesse em saber sobre esse livro, mas tem preguiça de ler mais de 500 páginas, escrito por um ghostwriter em nome do Harry, vê o meu vídeo, que basicamente eu reuni as informações mais importantes e que eu achei mais interessante do livro. Mas ele tá aqui no finalzinho da lista porque eu me irritei muito com esse livro. E como eu já falei lá, tem vários momentos que eu acho que não precisava estar ali e que foi informação demais e que só fez o livro ficar mais lento, e foi por isso que ele tá aqui no final da lista. Eu gostei de saber algumas fofocas e tal, foi legal gravar o vídeo, mas também não é um livro que, nossa, mudou a minha vida. Em 18º lugar, temos Morte na Mesopotâmia, da Agatha Christie, que foi um livro que eu achei legal. É aquela coisa, não me entregou de nada de novo, porque
Os livros da Agatha Christie, alguns deles eles são bem parecidos, ela sempre usa aquela formulazinha e tal. Mas querendo ou não, são leituras rápidas e são leituras divertidas. Foi um livro que eu acho que eu li em um dia, então não vou dizer que é um livro ruim. Só é aquela coisa que não é um livro memorável pra mim. E foi só ali pra passar o tempo, aquela leitura rápida, divertida. Mas em comparação a outros livros que eu já li da Agatha Christie também não foi o meu favorito. Eu achei o plot dele meio previsível e até umas partes são surreais demais pro meu gosto, pra um livro de suspense. Então, tá aqui no finalzinho da lista não porque eu não tenha gostado, mas só porque, em comparação aos outros da lista, ele não se destacou. Aí, a partir daqui, a gente já entra em livros que eu gostei. Então, basicamente, desses 21 livros que eu li, só tiveram 4 que ficaram ali naquela coisa meio, ai, mais ou menos. Ou ruins, que no caso da Colleen Hoover, né? Mas, daqui pra cima, são livros que eu gostei. Então, que bom, né? Que eu gostei mais do que eu odiei, no caso dos livros que eu li nesses últimos tempos. O 17º livro se chama Will My Cat Eat My Elbows, que ele já saiu no Brasil, mas eu li em inglês porque eu vi o audiolivro. Eu vi a Helena falando do audiolivro desse livro, que parecia um podcast. Eu fiquei muito interessado em ouvir porque gosto de podcast e por causa do tema dele. É basicamente perguntas que crianças fizeram pra uma mulher que trabalha com morte. Então ela trabalha no necrotério, ela estuda morte, ela entende muito sobre a questão da morte, principalmente o que acontece depois da morte, não de uma maneira espiritual, sobrenatural, mas de uma maneira assim, o corpo, o que é que acontece biologicamente com o corpo quando a pessoa morre, jeitos de morrer também, curiosidades, e são curiosidades de crianças, então achei muito legal, porque são dúvidas que algumas, apesar de serem meio bobinhas e meio fantasiosas assim demais, tem umas que até eu tinha dúvidas e eu nem sabia que eu tinha essa dúvida. Algumas eu já tinha dúvida e eu queria muito saber a resposta e ela vai respondendo cada uma dessas perguntas. O legal de ouvir o audiolivro é que ele é narrado pela própria autora, então é basicamente ela respondendo as perguntas que fizeram pra ela. Esse livro saiu no Brasil pela Dark Side, se não me engano se chama Os Ossos do Ofício, algo assim, e eu recomendo bastante. Tanto ler o livro, se você não gosta de audiolivros, ou se você não entende inglês, quanto ouvir o audiobook também, porque foi bem legal, foi bem divertido, mesmo sendo um tema meio mórbido. Em 16º lugar, apesar de algumas pessoas acho que talvez se assustem com a colocação desse livro, Carrie Soto está de volta, da Taylor Jenkins Reid. Galera, desculpa. Eu tava com muita expectativa pra esse livro, por motivos de Taylor Jenkins Reid. E não só isso, mas é uma história sobre uma pessoa famosa. Vocês sabem que eu amo Evelyn Hugo, daria minha vida por ela, mesmo se ela existir. Adorei Daisy Jones também e gosto muito, muito de Malibu Renasce. Então esse era o que faltava dessa quadrilogia aí, entre aspas, de pessoas famosas. Só que não supriu minhas expectativas, infelizmente. Mesmo eu admitindo que seja um livro muito bom, que a Taylor Jenkins Reid realmente escreve personagens muito cativantes, ou nesse caso, meio detestáveis, que ao mesmo tempo cativam, e personagens muito reais, e ela sabe muito bem construir um drama, trazendo alguma outra coisa de plano de fundo. Nesse caso aqui, é uma tenista, então vai ter muito sobre o esporte. Tinha vários momentos nesse livro que eu não entendia nada, porque eu entendo zero de tênis, é um esporte de rico demais pra mim, e eu não faço ideia, tanto porque também aqui no Brasil não é algo que a gente é acostumado culturalmente a consumir, né? E aí, tinha vários momentos que eu ficava muito confuso quando ela explicava sobre o esporte, e não que ela explicava, ela só citava coisas do esporte, os jogos e termos do tênis, e eu ficava, galera, então as primeiras páginas desse livro talvez você fique meio irritado com esse tanto de termo que você não vai conhecer provavelmente, mas à medida que o livro vai passando, ele vai conseguindo cativar nossa atenção, porque a personagem ela é muito interessante. Ela é uma personagem assim que ela não se permite muito errar, então ela tem isso de ela achar que ela precisa ser ótima em tudo e não ser ótima, mas ela precisa ser a melhor. Então ela é a melhor tenista ali da geração e ela tem um recorde que ninguém nunca bateu. E aí ela já tá bem mais velha, ela se aposentou e tal, e chega uma mulher nova, uma tenista nova, e se iguala com ela nesse ranking. As duas agora meio que tem a mesma posição, e ela foi com muito medo dessa outra fulana aí bater o recorde dela, e ela resolve voltar aos campeonatos, voltar a treinar depois de muito tempo. Todo mundo fica chocado, tanto porque ela é uma personalidade assim da mídia, meio que as pessoas não gostam muito, por ela ser muito ácida, por ela ser muito direta e por ela ser muito assim, se colocar sempre em primeiro lugar, e a carreira dela também em primeiro lugar, e não se dá liberdade tanto pra outros tipos de relações, quanto pra admitir derrotas. Então ela tem um ego muito grande, muito inflado. Só que à medida que a gente vai lendo o livro, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre a personagem, vai vendo que talvez não seja bem assim, vai conhecendo as vulnerabilidades dela, mesmo que ela não queira admitir pra si. E eu achei interessante. É um livro que ele tem uma relação bem interessante também de pai e filha, e é legal de ver a relação da forma como ela é tratada aqui. O livro também passa muito rápido, porque ele vai tendo capítulos rápidos, vai sempre tendo essa questão dos torneios. E no começo, apesar de eu estar confuso sobre os termos de tênis, à medida que eu fui ignorando eles e fui vendo que não fazia tanta diferença assim para o entendimento da cena em si, no final eu tava, tipo, surtado, assim, quando tinha as cenas dos torneios, das partidas de tênis, parecia que eu tava realmente vendo um jogo na televisão. E eu acho isso sensacional, como a autora consegue passar essa sensação pra gente. Então, por isso que eu gostei do livro, mas não consigo botar ele num topo, assim, mais alto da lista, porque não foi um livro tão memorável quanto os outros da autora. Com relação aos outros livros da lista, esse foi um que não me, sabe,
não bateu tanto quanto os outros, mas é um livro legal, gostei. Em 15º lugar, Saboroso Cadáver. Esse é gore. Você já deve ter ouvido falar desse livro. É aquela história que ficou bem famosa, que acontece meio que uma coisa no universo, então tem uma parada meio distópica no mundo, e as pessoas se tornam alérgicas, supostamente alérgicas à carne animal. E as pessoas não podem mais se alimentar de carne animal, e aí, em vez de todo mundo virar vegetariano, tentar suprir as vitaminas de outra forma, o que acontece? O ser humano começa a consumir carne humana. Porque a gente é bem tranquilo as escolhas que a gente faz, né, como espécie. Aí a carne humana, ela se torna permitida de ser consumida. E não só isso, mas começam a se criar seres humanos em laboratório só pra virarem alimento. É bizarro, galera, é bizarro. É um livro bem curto, é uma novela, se eu não me engano. E ele acompanha um cara que ele trabalha num frigorífico, que agora os frigoríficos não são mais pra animais, são para seres humanos. Então tem todo esse processo que os seres humanos chegam assim em lote, esses seres humanos de laboratório ou não, e eles são tratados lá no frigorífico, são, né, todo aquele processo que vocês devem imaginar que acontece com animais, acontece com seres humanos, para transformar eles em carne e levar esse alimento para mesa dos trabalhadores, galera. Olha que bacana. O livro conta a história desse protagonista. Ele acabou de passar por um trauma na vida dele bem recente também, e ele tá meio que num momento conturbado da vida dele, e além de tudo isso, ele ganha uma peça de carne pra si. É tipo, sabe quando você ganha um novilho, ganha uma ovelha de casamento, presente de casamento? É assim, só que ele ganha uma peça de carne que é uma mulher, é um ser humano, e aí ele ganha essa peça de carne, leva pra casa dele, e aí ele acaba fazendo uma coisa que é terminantemente proibida, e que, se ele fizer, no caso ele faz, isso se descobrir, no caso, ele vai virar carne também, porque lá é assim, pra não perder, né, em vez de eles, sei lá, prenderem, condenarem à morte, sei lá, eles transformam a pessoa em alimento, quando a pessoa comete alguns determinados crimes, tipo esse que ele vai cometer, que você vai ter que ler pra descobrir. É um livro que ele tem uma ausência de plot, então, tipo assim, vai só contando isso, e meio que não tem nada pra gente ficar na expectativa de que aconteça, mas você fica muito naquela tensão de se vão descobrir ou não o que ele fez, e pra onde a história vai se encaminhar. Mas eu achei muito interessante como a autora descreve essas questões de como a carne é tratada, as reflexões sutis e as críticas que ela faz também a essa questão do consumo de carne, do mercado de carne e do ser humano e da corrupção também, sobre muitas coisas. É muito interessante. E o final é muito bom. Tipo assim, esse livro subiu aqui na lista por causa do final, porque o final dele é incrível. Eu fiquei chocado assim com o final, me pegou bem de surpresa. E eu adorei como o livro terminou. Vai deixar muita gente puta da vida, mas eu adorei porque fez muito sentido. E quando o livro acabou eu fiquei, então era isso que a autora tava querendo dizer esse tempo todo. Em 14º lugar, O Lobisomem da Vila Mariana. Também tem um vídeo aqui no canal só pra esse livro. É um livro que eu fui convidado pelo autor pra ler, e eu gostei bastante. Ele tem uma parada meio mistura It a Coisa com Teen Wolf, com The Vampire Diaries. Então tem várias coisas que eu gosto bastante. É uma história bem clássica assim de terror, de suspense, que tem essa questão do monstro, tem essa questão do grupo de amigos que passou por um trauma em conjunto quando eram crianças e tiveram que se separar, e aí depois, no futuro, esse monstro talvez tenha retornado e eles precisam se reaproximar e conversar entre si pra entender o que é que eles vão fazer pra salvar as próprias vidas. Então é bem legal, gostei bastante desse livro, ele é bem fluido também, assim, eu li um dia, porque eu comecei a ler e fiquei curioso pra saber o final, e eu li tudo de uma vez só, então recomendo bastante. É um ótimo livro também pra sair da ressaca literária, e é um ótimo livro também pra você sentir aquela nostalgia de histórias de terror que a gente é acostumado a ver, principalmente essas mais antigas, bem clássicas. Então, bem legal. O 13º livro também é um livro nacional, e esse é um conto. É As Paixões Violentas por Coisa Nenhuma, do Pedro Poeira. Muito legal, eu já li um outro conto do Pedro Poeira também antes, eu gostei bastante. Esse vai pra uma parada mais diferente. É muito curto pra eu falar alguma coisa pra vocês, mas é triste. Tem uma referência a Lana Del Rey, e você fica meio confuso no começo, e aí no meio você fica, caramba, que tristeza tão grande. No final você fica, meu Deus, a vida é um lixo. E aí até você se identifica com algumas reflexões do personagem. Então, assim, são bastante sentimentos pra você sentir em pouquíssimas páginas. Então é por isso que eu prefiro não falar muito sobre a história, só dizer que vale a pena. E eu gostei bastante. Em 12º lugar, A Metamorfose, do Franz Kafka. Vocês devem conhecer A Metamorfose do Franz Kafka. Eu li esse livro pra um vídeo que vai sair em breve aí no canal, então eu prefiro não falar muito sobre. Mas é basicamente sobre um cara que ele vai dormir, no dia seguinte ele acorda e descobre que virou uma barata gigante. Bem tranquila essa sinopse, né? E aí, apesar de ser sobre isso, não é sobre isso, no caso. Ele vai trazer muitas reflexões sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre a relação dele com a família dele, sobre as reflexões que o personagem tem quando ele se torna essa barata gigante. Eu achei muito legal. É meio trágico, mas tem um certo tipo de humor que eu não sei direito entender, mas eu senti uma sensação meio... não sei explicar. Mas é legal, eu gostei muito desse livro, eu já tinha muita vontade de ler ele, e eu achei muito bacana sobre as reflexões que ele traz também sobre o nosso dia a dia, toda essa parada dele ter virado uma barata gigante, e o caminho que o livro toma também é muito bacana. Também é um livro bem curto, então também vale muito, muito a pena. E aí, o 11º,
décimo. E nono, os 4 próximas posições são de Heartstopper, da Alice Oseman. Eu li os 4, vocês já devem saber, né? Se vocês viram os vídeos do canal, espero que tenham visto. Mas o pessoal do Catarse me obrigou a ler o primeiro, escolheu pra eu ler, e aí eu acabei lendo tudo porque eu achei legal, eu achei divertido, apesar de ser muito fofo. E é bem diferente do resto dos livros que vocês viram na lista, provavelmente vocês devem ter percebido isso. O traço da Alice Oseman é muito bonito, e por ser em quadrinho não me irritou o fato de ser tão fofo e de ser um romance, porque passa muito rápido. O meu favorito foi o 4º volume, porque ele aborda temas mais pesados, então olha só, galera. Claro que o quadrinho que tem como tema ser uma coisa fofa, romântica, o que mais eu gostei foi o que aborda mais temas pesados e que é mais triste de todos. Então esse foi o que ficou em 8º lugar, no caso. Aí em 9º lugar foi o primeiro, porque eu gostei da introdução toda, é legal essa questão de tipo, ele se conhecendo e ficando naquela expectativa. E aí em 10º eu botaria o 2º livro, o 2º volume, e em 11º eu colocaria o 3º volume, que eu achei o mais... Não é ruim, eu só achei o menos bom dos 4, sabe? Fez sentido, mas enfim, legal, gostei bastante. Em 7º lugar... que já tá ficando assim, os favoritos, galera. Adultos, eu li esse livro por causa da Liv Resenhas, da Liv, saudades Liv, inclusive. No vídeo lá dos favoritos dos booktokers e tal, e eu gostei muito desse livro. Apesar dele ter umas partes que é meio duvidosas, e a personagem fazer umas coisas que você fica querendo, sabe, dizer, acorda pra realidade, minha filha. É legal. Ele colocou em palavras coisas que eu achava que só faziam sentido na minha cabeça, sabe? Então... é uma questão muito identificável. Eu acho que principalmente pelo fato de que eu trabalho com internet, então eu me identifiquei muito com a personagem. É basicamente sobre uma grande crise da vida adulta envolvendo diversos aspectos. Então tem relações, carreira, trabalho, a pressão das redes sociais, a relação dela com a mãe também, que é uma questão aqui no livro. Temas que eu acho pelo menos muito interessantes e que eu me identifiquei com alguns deles e com algumas coisas que a personagem faz, mas é aquela identificação que eu ficava tipo, caramba, eu não queria me identificar com isso, mas eu sei que me identifiquei. Mas justamente por isso que eu achei um livro bom. Eu acho que ele tem ali os seus defeitos, eu acho que tem uns momentos também que a trama vai pra um lado que eu achei meio chato, uma vibe em alguns momentos meio de comédia romântica. Mas no geral eu gostei muito do livro, por causa dessas questões, dessas reflexões e dessas coisas que a autora colocou, dessa crise da vida adulta e de assuntos são muito atuais também, que eu nunca tinha lido num livro, eu acho, de maneira tão clara. E aí, ó, pra vocês terem noção de como o livro ele vai misturar temas sérios com coisas fúteis e reflexões interessantes com coisas meio que tipo... caramba, se manca. Só na parte de trás dele, ó, eu vou ler pra vocês, tá escrito assim, ó. Conheça Jane McCline. Ela acaba de ser chutada depois de um relacionamento de 7 anos. Ela odeia seu emprego, está ligeiramente viciada no celular e acabou de comprar o pior croissant de todos os tempos. Mas sem pânico, tudo está prestes a piorar. 6º lugar... tá chegando, top 5. 6º lugar, O Estrangeiro, do Albert Camus. Gostei muito desse livro, também foi pra esse mesmo vídeo que eu falei pra vocês que vai sair aqui no canal em breve, então também não vou falar muito. Mas o início desse livro já me pegou muito, é uma frase muito impactante, que é aquela frase, hoje minha mãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem, é uma coisa assim. E essa frase ficou aqui na minha cabeça, porque já mostra a confusão do personagem, e a gente vai acompanhar esse personagem que, ele tá meio ali aéreo, ele começa a perceber que nada chama mais a atenção dele, que ele não tem muita vontade de fazer nada também, e que tudo meio que vai passando despercebido por ele, e ele nem se dá conta disso também. E aí acontecem coisas nesse livro que movimentam a história. No caso, já começa falando que a mãe dele morreu, e as pessoas ficam questionando a reação dele a esse acontecimento, que as pessoas esperavam que ele reagisse de outra forma, e ele não reage. Então, isso deixa todo mundo assim meio assustado e questionando a índole dele também. E eu achei muito legal as reflexões que esse livro trouxe, também por ser um livro curto e trazer tantas reflexões interessantes em tão pouco tempo. Então eu gostei bastante. Não é à toa que ele está em 6º lugar nesse ranking, e eu recomendo muito pra vocês. O 5º lugar talvez seja um choque pra algumas pessoas, mas Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Esse é um livro que vocês já ficaram muito no meu pé pra eu ler, tipo assim, muito mesmo. Constantemente ficavam, ai Lucas, lê logo, lê logo, lê logo, lê logo. E eu ficava tipo, não quero. Porque eu sei que é um livro jovem, eu sabia que era um livro jovem, eu sabia que talvez eu não gostasse, eu tinha muito medo de odiar um livro que é queridinho de muita gente. Também tem toda aquela questão da problemática envolvendo o livro que vocês devem saber. E aí acabou que eu li. E eu fiquei chocado como eu pude me identificar tanto com o personagem, como eu me identifiquei. Que no caso é o Ari, né? O Aristóteles. Cara, eu me identifiquei tanto com ele, tanto, tipo assim, me lembrei de mim do passado lendo esse livro. Eu fiquei, caramba, tem várias coisas desse personagem que eu era desse exato jeito. Eu sou assim. E que até coisa que de hoje em dia, mesmo eu não tendo mais a idade que ele tem aqui no livro, que eu me identifiquei também. Eu fiquei, caralho. E aí, por isso que eu gostei tanto do livro. Ele, ó,
Só pra ter noção, o tanto de marcação que eu fiz. Gostei muito. Não esperava que eu fosse gostar tanto de um livro jovem, justamente por esse meu histórico, que ultimamente eu não tava mais conseguindo ler livros jovens e gostar. Mas esse daqui bateu. Esse daqui funcionou muito pra mim. Eu gostei muito, muito, muito dele. Eu gostei de como a história acontece, gostei de como tem vários pontos altos e pontos baixos, e como o autor não tem medo também de criar reviravoltas e de quebrar expectativas também dos próprios leitores, justamente por ser um livro jovem. Isso não acaba não sendo tão comum assim em livros jovens. E eu achei muito legal ele fazer isso. Adorei a forma como ele abordou certos temas, porque dá pra ver que ele abordou isso pra um público jovem, mas eu acho que ele fez de uma maneira muito legal. De verdade, gostei, achei muito, muito bom. Sei que tem toda essa questão da problemática e, fora isso, eu achei um livro sensacional. Em quarto lugar, Helena Knows. Esse livro, infelizmente, não saiu no Brasil, mas eu li ele porque eu tenho um clube do livro em inglês, que eu leio livros em inglês com a galera que participa do clube, e a gente ainda tem o suporte de um professor de inglês. Fiz o meu merchan. Foi o primeiro livro desse projeto novo que tá rolando, que talvez você não saiba, mas talvez você saiba também, que é o My English Book Club, que a gente lê um livro em inglês por mês, justamente pra treinar nosso inglês. A galera que tem dificuldade em inglês ou que já sabe, mas tem dificuldade de ler livros em inglês, tá conseguindo. E o feedback já foi bem positivo das pessoas que participaram no mês passado. E tem o suporte de um professor de inglês, que é um amigo meu também, e tá sendo bem legal os encontros, e a gente leu Helena Knows. Esse livro tava muito hypado lá fora. Eu ainda, inclusive, tô chocado que ele não saiu no Brasil, mas é muito, muito bom. Ele acompanha a história de uma mulher que ela acabou de perder a filha. E ela é uma senhora, assim, já de idade. Eu acho que ela tem uns seus 60 e tantos anos. E a filha dela, Rita, foi encontrada morta numa igreja. E logo a polícia deu como um suicídio. E aí ela ficou chocada, porque ela fica tipo assim, não, isso é impossível. Minha filha jamais faria isso com si mesma. Principalmente pelas circunstâncias que o corpo foi encontrado. Que quando vocês lerem, vocês vão saber. Mas ela resolve investigar por conta própria e tentar descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Porque ela não consegue aceitar que a Rita tenha se suicidado. E é muito interessante porque esse livro, ele é bem curto também, mas ao mesmo tempo que ele é curto, ele é longo. E não longo no sentido assim ruim, mas é porque os momentos e a vida da Helena passa muito devagar. Ela tem Parkinson, então ela tem muita dificuldade de se movimentar, muita dificuldade de tudo. A vida dela é bem complicada no sentido assim do que a doença proporciona e do que a doença causa na vida dela. E o livro é muito interessante porque ele se passa todo em um dia. Então ele é dividido em 3 partes. Tem meio como se fosse a parte da manhã, a parte da tarde e a parte da noite. Quando você começa a ler, você nem se dá conta de que aquilo tudo que tá acontecendo com ela tá se passando só em um dia. Porque a autora sabe muito bem colocar essa lentidão, essa agonia que a personagem sente de que tudo passa muito devagar, e para ela mover um passo é um sacrifício, que ela sente dor e que é demorado. Quando ela vai pegar um trem ou se deslocar para algum lugar, tem toda uma dificuldade também. Então, coisas que a gente vê no nosso cotidiano, que a gente passa no nosso cotidiano de maneira rápida e que a gente nem dá atenção, a autora faz a gente perceber como aquilo é diferente para uma pessoa que tem uma condição como a da Helena ou algo parecido também. E foi isso que eu achei sensacional, a forma como ela consegue passar essa sensação de lentidão e de... Ela tá desesperada e quer chegar logo nos lugares para descobrir aquilo, mas ela tem que aceitar que a doença não permite que ela faça de maneira rápida. Então, ela também se apega muito aos lugares, aos cenários pra se localizar, e a gente vai descobrindo coisas, tanto do passado quanto do presente. A gente vai descobrindo sobre a relação da Helena com a Rita, de por que ela ter essa certeza de que a Rita não se suicidou, e se ela realmente não tivesse se suicidado, quem fez isso, ou se ela tiver feito isso a si mesma, por que ela teria feito isso? Então são muitas questões. O livro tem um plot muito bom, galera, de verdade. Eu tava assim, achando que só ia ser um plot ok, que o livro tava numa parada mais de drama, então não necessariamente precisava ter uma super reviravolta, mas tem. Eu fiquei chocado, não só eu, todo mundo do clube ficou tipo, galera, porque ninguém esperava o rumo que a história ia tomar, mas é sensacional. A autora também acaba abordando no final um tema muito específico, mas que eu também nunca tinha visto tanto assim em livros, e que eu achei sensacional a forma como ela abordou e a forma como tudo se encerra. Incrível mesmo, recomendo muito, muito mesmo. Se você tem a oportunidade de ler em inglês, leia Helena Knows, porque vale muito, muito a pena. E se você quiser participar também do nosso clube do livro e ler o livro que a gente tá lendo esse mês, que é um livro que eu também tô muito animado pra ler logo, vou deixar o link do Instagram do clube na descrição, pra vocês mandarem mensagem lá na DM. É só mandar na DM lá, que aí a gente entra em contato e conversa e vê, e aí você pode participar do clube também, se você quiser. Em terceiro lugar, top 3, galera. Top 3. O Apanhador no Campo de Centeio. Esse livro aqui, li há pouquíssimo tempo. Tem um episódio, basicamente, por causa desse livro lá do meu podcast. Pra quem não sabe, eu tenho um podcast também, tá na descrição o link. E eu tive que fazer um episódio sobre coisas que esse livro me fez refletir. Então eu fiz um episódio que não é especificamente sobre o livro, mas teoricamente é. Porque são coisas que eu falei por causa do que o livro me despertou. Esse livro foi nossa leitura conjunta do Catarse, mês de março também. A gente ainda não fez a live de discussão, vai ser hoje, inclusive. E é por isso que eu não tinha falado sobre o livro ainda tanto, porque eu prefiro falar sobre os livros que eu leio com o pessoal do Catarse depois que eu falo com eles. Hoje eu já vou ter outras perspectivas
perspectivas sobre esse livro, mas eu achei sensacional. É um clássico que eu não vejo muitas pessoas falando. Também já vi muitas pessoas falando mal desse livro, justamente por ter um personagem que ele não é tão fácil assim de gostar. Ele é um adolescente meio revoltado com a vida, que resolve fugir de casa, porque ele não tá satisfeito com nada e ele não tem mais ânimo nem vontade pra nada. E à medida que o livro vai passando, você vai deixando de achar ele um adolescente chato, reclamão, e você vai começando a entender as dores dele, e o porquê dele agir dessa forma. E o final é muito emocionante, sério. Deu um nó na gargantazinha quando eu terminei. E eu achei muito fluida a leitura. Achei um personagem que, mesmo tendo seus momentos ali mais baixos, ele é cativante e ele é muito, assim, real. E também dá pra perceber lendo isso aqui que esse livro inspirou muitas das histórias que a gente conhece hoje em dia. E esse perfil de personagem que a gente vê em livros jovens. E livros que tem como protagonista adolescentes. Então eu achei isso sensacional também. Com certeza é um livro que eu pretendo falar muito sobre ainda, porque eu amei. Segundo lugar, top 2, galera. A Nata da Nata. Pachinko, da Min Jin Lee. Também já tem um vídeo inteiro falando sobre esse livro aqui no canal. Foi uma escolha de vocês pra eu ler, e eu já tinha muita vontade de ler esse livro. Tinha receio, porque falavam que era um livro chato, era um livro denso e um livro demorado, e eu achei o contrário. Eu achei um livro incrível, achei um livro extremamente cativante, os personagens são muito, muito palpáveis, e são personagens que você não consegue parar de ler sobre, você não quer. Mesmo acontecendo coisas horríveis na vida deles em diversos momentos, você não consegue largar o livro, pelo menos foi assim que eu me senti. Eu achei tudo muito bonito, tudo muito triste, tudo muito impactante a história. Conta a história de uma família, diversas gerações dessa família, então começa lá atrás, e aí o livro vai passando, as pessoas vão morrendo, as pessoas vão passando o posto de protagonistas para os seus descendentes, e a gente vai chegando em momentos que a gente nem espera. Então o livro ele consegue transpassar muito bem o tempo, mostrando influências históricas e os contextos históricos e como coisas que aconteceram lá no passado, justamente por causa desses contextos históricos e que obrigaram as pessoas e as famílias a agirem de diversas dessas maneiras, como isso afeta as pessoas no presente e como a realidade também no presente do livro, no caso, é diferente. E eu achei muito bom, eu achei sensacional, milhões de marcações, muitas reflexões. Eu me apeguei muito a essa história, me apeguei muito a esses personagens, e é um livro assim que vai fazer a gente refletir. E é impossível você sair desse livro sendo a mesma pessoa que você era. É aquele tipo de livro que consegue mudar nossas percepções de vida e, consequentemente, mudar a gente como pessoa também. E falando em mudar a gente como pessoa também, e falando em livros incríveis, chegamos no primeiro lugar desse vídeo, dessa lista, e provavelmente o melhor livro que eu vou ler em 2023. Eu não sei se algum vai conseguir barrar esse livro, galera. Não consigo. A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Galera, isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui é... eu não sei nem explicar. É incrível, é sensacional, é poesia pura, é bonito, mas ao mesmo tempo é triste. Ao mesmo tempo que você sente uma angústia lendo, você sente um abraço. Então é muito contraditória essa leitura, porque ela consegue passar sentimentos bons e ruins na mesma proporção. E mesmo quando você tá se sentindo meio incomodado ou meio triste, você não quer largar, porque você sabe que a vida é assim. E ela consegue justamente fazer isso, a Carla Madeira, no caso. E não só nesse livro, mas em tudo que eu já li dela. No caso, eu já li os 3 livros publicados dela. Consigo perceber justamente isso, que ela consegue mostrar a vida de uma maneira muito única. E de uma maneira que a gente consegue se identificar, mas ao mesmo tempo a gente repensa sobre tudo quando a gente tá lendo os livros dela. Eu fiz 1 milhão de marcações também no livro. Tem aqui em cima, tem dos lados. É sobre uma mulher que ela já tá ali mais velha. Ela aborda uma menina, ela se conhece ali por um acaso do destino, né? E ela resolve abordar essa menina porque ela percebe umas feições meio tristes, meio abatidas, e ela resolve conversar com essa menina o que aconteceu. E aí a menina começa a falar com ela, elas começam a conversar sobre a vida, e à medida que ela vai contando, a outra personagem também vai contando coisas da vida dela, e elas começam a criar uma relação muito improvável, só que é muito bonita. E à medida que o livro vai passando, a gente vai descobrindo coisas do passado de ambas, e a gente vai percebendo como, apesar delas serem tão diferentes, elas têm tantas coisas em comum. E a coisa que elas têm em comum é a questão do abandono. Só que uma dessas personagens, ela carrega, no caso, essa incerteza, porque ela não sabe o porquê ela ter sido abandonada. Sobre uma coisa que aconteceu com a ex-amiga dela, uma pessoa muito próxima, que simplesmente sumiu da vida dela sem deixar explicações. E ela carrega muito isso dessa incerteza, de não saber porquê. Isso deixa ela maluca, que ela não consegue parar de pensar nisso. Enquanto a outra, ela se culpa e se arrepende justamente por essa questão do abandono. Então, são dores distintas, mas ao mesmo tempo são parecidas. Tem uma frase nesse livro que foi uma das minhas favoritas, que fala que é tolo a gente achar que o amor suporta qualquer quantidade de caos. Eu acho isso muito interessante, porque eu acho que ele fala muito bem sobre esse livro e sobre outras relações da gente também, e sobre justamente essa questão de as duas personagens protagonistas aqui, elas carregam dores muito diferentes, e elas carregam essas cicatrizes da vida, coisas que aconteceram, e elas não acham que elas são capazes de superar essas
essas dores, esses tormentos, esses momentos ruins e essas cicatrizes, só que elas acabam encontrando uma na outra um conforto que elas não achavam que elas fossem capazes de encontrar em ninguém. E justamente por ser uma relação tão incomum, eu acho tudo tão bonito. E eu acho que os livros da Carla Madeira, depois que eu li esse, tudo meio que faz sentido entre si, porque tem aquela frase de Tudo é Rio que fala sobre existir certo milagre nos encontros, e A Natureza da Mordida é justamente isso, um milagre entre um encontro que foi responsável por mudar a vida dessas duas personagens de maneira incrível e de mudar a gente também que tá lendo essa história. Enfim, isso aqui é lindo, isso aqui é incrível, isso aqui é sensacional. Eu ainda pretendo um dia fazer um vídeo só sobre a Carla Madeira, porque essa mulher aluga tantos triplex na minha cabeça que eu preciso dar um espacinho desses triplex pra vocês. E eu pretendo fazer um vídeo sobre os 3 livros dela, agora que eu já li, eu pretendo falar sobre a Carla Madeira, sobre os meus trechos favoritos, sobre as histórias e como que eu acho que elas se entrelaçam tanto entre si, porque a Carla Madeira é aquele tipo de autora que eu queria passar horas conversando com ela, mesmo tendo certo receio de achar que eu não seria intelectualmente capaz de manter uma conversa com ela. Eu queria muito aquela autora chamar pra tomar um café e passar horas conversando sobre as histórias dela e sobre a vida também, porque o que essa mulher faz com as palavras é incrível. Eu acho que eu nunca vi outra pessoa fazer da maneira que ela faz. Leiam Carla Madeira, leiam A Natureza da Mordida e sintam o que esse livro me fez sentir, porque vocês não vão se arrepender. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou gigante, mas, pô, 21 livros. Eu até que fui bem, eu acho, no tempo. Lembrem que se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros, confira na estante virtual, como eu já falei, o primeiro link na descrição. Se você gostou desse vídeo também, deixa um like, porque isso me ajuda muito. E comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, o que é que você achou, se você concorda com a minha ordem, ou também me conta o pior livro e o melhor livro que você leu nesses últimos 3 meses aí, nesse primeiro trimestre de 2023. E se você também não leu nenhum, não tem problema nenhum. Ainda tem tempo. Escolhe um desses que eu falei no vídeo e vamos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero muito, muito ver você no próximo. Um beijão e tchau. Não.